E vem conferir a crítica da segunda temporada do live action de One Piece. E chegou na Netflix com 8 episódios a segunda temporada do live action de One Piece. E agora eu vou trazer a crítica no canal sem spoiler e depois eu vou trazer uma crítica com spoiler, onde eu posso ir mais a fundo em algumas características da trama. Aqui eu vou falar mais da parte técnica, vou falar também da história, vou falar dos personagens que eu gostei a partir daí. E eu posso falar, eu achei essa segunda temporada do live action de One Piece excelente. Eu achei que como adaptação ela foi excelente e ela também funciona como uma série muito boa. E por que é muito importante destacar isso? Porque apesar dos fãs de One Piece, assim como eu, gostarem de ter uma adaptação muito bem feita, tem que lembrar que essa série é feita para todo mundo. Então ela é uma série que tem que funcionar tanto para o público como para o fã. E como crítico aqui nesse quesito, é difícil às vezes você separar uma coisa da outra. Eu sou muito fã de One Piece, e às vezes sim, algumas coisas da série eu fui afetado por já ter uma experiência prévia com algumas coisas. Mas mesmo assim, eu acho que a série funciona muito bem, pelo tudo que ele quis adaptar. E eu achei, e eu fiquei muito feliz com isso, e eu acredito que eu também gostei bastante dessa segunda temporada, porque minha expectativa estava um pouco abaixo. Porque eu não acho a primeira temporada do live action de One Piece ruim, mas eu acho ela só mediana, porque eles adaptaram de uma forma onde eu achei que cortou muita coisa, não adaptou tão bem alguns personagens. Eu acho que aqui, o primeiro fator que fez essa temporada funcionar muito bem foi a forma como eles dividiram os arcos que seriam adaptados nessa segunda temporada. Porque, para quem não sabe, eles adaptaram praticamente 5 arcos do mangá. São 5 arcos curtos, mas são os arcos que são chamados de pré-alabasta. Então, no primeiro episódio, eles fazem uma adaptação praticamente daquele pequeno arco de Long Town. No segundo episódio, eles fazem a adaptação da Headline, que é o arco da Laboon. No terceiro episódio, eles adaptaram Skypiea. No quarto e no quinto, eles adaptaram o arco que envolve toda a parte do Little Garden. E o 6, o 7 e o 8, eles adaptam o arco de Drum, que também é conhecido como o arco do Chopper. E por que essa adaptação foi muito importante para eu gostar bastante da segunda temporada? Porque eu acho que da forma como eles fizeram, eles conseguiram dar mais destaque para os arcos mais dramáticos dessa temporada. E isso acabou funcionando muito bem. Os personagens foram melhor desenvolvidos, os conflitos foram melhor desenvolvidos, e as tramas mais dramáticas acabaram funcionando muito bem. Algo que não aconteceu na primeira temporada, porque cada episódio era um pequeno arco de um personagem, praticamente uma apresentação dele. E com isso você tirou toda a carga dramática deles, e com isso você tirou tudo que eles poderiam ser desenvolvidos. Então, para mim, isso funciona muito bem. Claro, não é porque eles dividiram assim que tudo na série é excelente. Na verdade, eu acho que a série ainda tem muitos problemas. Como, por exemplo, o episódio de Long Town. O episódio de Long Town, que é um primeiro episódio, ele é um episódio que, pra mim, ele é o mais fraco da temporada. Na verdade, ele é um episódio que eu não gostei. Claro, como fã, existem várias referências ao Bellamy, ou também, por exemplo, ao Sabo, que eu acabo gostando bastante de ver. Mas o episódio em si, eu diria que a única coisa que tem de bom mesmo é a luta que envolve a parte na frente da parte de execução. O resto do episódio, apesar de eles querem apresentar o arco, eu acho um episódio muito mal produzido em relação à cidade, não pareceu tão viva e parecia muito cenográfica. Eu também não gosto muito da escolha das cores, eu acho o episódio muito escuro e a partir daí é um episódio que não funciona pra mim. E eu acho que os arcos não são tão bem trabalhados para mostrar como aquela cidade é tão importante. Então eles começam falando que aquele é o começo do fim. Eles mencionam o Goldie Roger, mas como um todo, eu acho que o primeiro episódio da segunda temporada, pra ser sincero, bem ruim mesmo. É óbvio, como fã tem muita coisa que eu gosto e acaba disfarçando, e sim, tem uma excelente sequência de ação, mas como episódio eu acho que ele não funciona, e sem contar que ele reapresenta alguns personagens, como a Aldiva e também o Bug, que estão ali que não precisavam estar. Eles estão ali por causa que eles estão no mangá, mas para uma temporada, para uma adaptação, se eles aparecem ali como um perseguidor do Luffy e do bando do Chapéu de Palha, você espera que eles voltam. Então pensando narrativamente, até eles não funcionam muito bem em cena. Então esse episódio ele não funciona pra mim. E eu comecei a temporada com muito medo, porque eu pensei, nossa, vai ser a mesma coisa da primeira temporada. Vão colocar os momentos chaves do mangá, mas quando você entrar na série mesmo, você vai perceber que eles vão
não vão conseguir adaptar tão bem. Mas a partir do segundo episódio as coisas mudaram bastante. Eu achei o segundo episódio excelente. Tudo que eu não gostei do primeiro, o segundo funciona muito bem. Eles conseguem dar um destaque perfeito para a baleia Laboon, de uma maneira onde deixa a história dela emocionante, assim como é no mangá. Mas aí também tem um problema, que aí começa o meu problema de alguém que gosta muito da obra original e vê a série. Porque existem momentos que são muito bons no live action, como por exemplo, o momento do flashback do Chopper mais pro final da temporada, ou por exemplo, todo esse arco da Laboon. Ele funciona bem na série, mas às vezes eu fico pensando, ainda mais eu que acabei de ver a série, será que eu me emocionei no episódio da Laboon? Foi um episódio muito emocionante para mim, rever a história dela, colocar o flashback dela, dar mais profundidade pro flashback dela, algo que não acontece no mangá nessa parte. Será que foi bom porque a série trabalhou tão bem isso, ou porque eu já tenho uma carga do mangá? Porque quando eu vejo a Laboon, quando eu vejo, por exemplo, o arco do Chopper, eu já sinto uma emoção de lembrar o que eu vi ali. Então eu não sei se isso acaba interferindo um pouco. Eu gostaria que, se você que vê o vídeo, viu o comentário e não leu o mangá, por exemplo, falasse um pouco sobre esses momentos. Se você também se emocionou, ou se foi só um arco bonito pra você, como o da Laboon, que eu sei que ele é. Pra mim me emocionou muito. Eu acho que visualmente eles conseguiram acertar muito na baleia Laboon, porque ela é muito bonita visualmente, ela não estranha o CGI, e a partir daí eu acho que eles trabalham bem o episódio. Trabalham bem a dinâmica, constroem bem o cenário, criam bem uma ambientação, e isso eu gostei bastante. Isso eu achei interessante. É um episódio que tem uma boa carga dramática, funciona muito bem, é um bom começo de aventura, porque ele já mostra bastante os perigos da Grand Line. É um episódio que não tem tanta sequência de ação, então isso ajuda bastante. Aí eles estão construindo toda essa parte de cenário. Mas eu gostei do arco da Laboon, gostei do flashback, gostei do que introduziram ali. É bonito, é emocionante, é bem feito. E você consegue mostrar bastante do coração daquele grupo que está junto. Sem contar que a partir daí, eles começam a apresentar os Baraki Words, que é muito importante para a temporada, e também como os vilões que vão aparecer a partir daqui. E a gente é no episódio 3. No episódio 3, eu acho que já começa a ter coisas que eu gosto e não gosto. Eu fiquei com medo, quando eles entraram na cidade, de mais uma vez ser cenográfico, os cenários. Mas eu acho que funcionou muito bem o terceiro episódio, porque eles deram mais valor para os Baraki Words, apresentaram o que iam ser os principais dilemas da temporada, principalmente com a Vivi. Eu acho que o grande lance aqui, que mostra uma coisa que eles acertam do terceiro até o fim da temporada, é como eles trabalharam os Baraki Words. Eu vou explicar o porquê. Esse arco pré-Alabasta no mangá, esses vilões que aparecem, que são tanto a Miss Valentine, a Miss Wednesday, o Mr. Five, todos os números que aparecem, eles são tratados como uma grande piada dentro da Golden Week, né? Eles são trabalhados como uma piada nessa parte do pré-Alabasta. Eles aparecem e são facilmente derrotados. A maioria deles são usados como piada ou como uma escada. Aqui não. Eu acho que isso é muito importante. Porque essa segunda temporada, se fosse trabalhada como o mangá é trabalhado, ela seria uma temporada que não teria peso nenhum. Porque eles iriam aparecer e eles seriam derrotados. Você ia pensar, nossa, essa é a ameaça? Aqui eu acho que eles acertaram muito nisso. De pegar esses vilões, pegar os números em si, né, os vilões que são números, e a partir daí eles trabalhar eles com uma ameaça real ao longo da temporada. Eu até acho que eles poderiam ser uma ameaça maior, mas eles não funcionaram tão bem para isso. Mas eu gosto dessa mudança de dinâmica, porque assim você sente uma ameaça com cada um que aparece. Porque quando aparece o Mr. Tree, seu pensamento tem que ser, é mais um que acabou de ser derrotado. Tem que pensar, nossa, cada número abaixo quer dizer que ele tá ficando mais forte. Então isso eu gostei bastante, como eles trabalharam os Baraki Words a partir daqui. É uma boa dinâmica para a temporada, terminando com o Apple. O Apple não é o melhor vilão da temporada, eu acho que isso também enfraquece um pouco a temporada, porque ele não consegue dar uma grandeza, uma ameaça, como os outros Baraki Words deram, mas mesmo assim eu gostei de como trabalharam. Se sente que é uma ameaça recorrente ao longo da temporada. Você fica pensando, quem é o próximo que vai aparecer? Quem é o próximo que vai ser trabalhado a partir daqui? Então isso eu gostei. O terceiro episódio, como eu falei, eles trabalham bem o cenário, mas ela varia muito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem boa sequência de ação, outros momentos ficam muito falsos, não por causa das habilidades do Zoro, mas porque a forma como a diretora dirigiu aqui, você sente que tem alguns problemas. Você sente alguns momentos, os cortes são rápidos de uma forma que não me agrada, e eu acho que é muito por ser uma escolha americana. E por que eu falo isso? Porque os mangás, animes, eles têm essa grandiosidade em sequências de ação. E se você for ver os live actions, os asiáticos, eles normalmente trabalham muito bem em sequências de ação. Você pode pegar grandes obras de mangás que viraram cinema asiático,
Eles adaptaram sua obra, e você vê que o estilo de ação de cortar muito menos, de colocar cenas muito mais rápidas, dá uma sensação de muito melhor do que aqui. Aqui funciona bem, é dinâmico, é bem feito, as lutas aqui estão melhor que da primeira temporada, inclusive muito menos escuras, mas ainda dá algumas dualidades, por causa que às vezes eu acho que ainda o cenário parece bastante cenográfico. Eu acho que talvez do Zoro aqui poderia ser muito mais um plano sequência que eu acho que funcionaria melhor. A partir do quarto e quinto episódio é Little Garden. Little Garden tinha uma dificuldade, porque tem que ter dinossauro, tem que ter gigante. Ou seja, aí já começa a ficar um pouco mais evidente. Mas eu acho que eles também trabalham bem a narrativa a partir daí. Porque eu acho que a partir do episódio 4, 5, 6, 7 e 8, o que eles têm que fazer é cada vez mais convencer o público que eles são o bando do chapéu de palha unidos. E eu acho que isso funciona muito bem, porque eu acho que nesse ponto, a primeira temporada, já que eles estão se conhecendo, aqui eles já se conhecem, já estão juntos, eu acho que é muito legal você sentir o dinamismo deles quando estão em tela. Isso acaba funcionando muito bem, porque você sente isso. Não é porque a Vivi fala no momento do episódio que ela, nossa, eu gostaria de ficar com vocês, tanto que ela gostou de estar na presença dele, sentir que eles são uma família. Não, ela tem que falar, mas a série tem que mostrar. Eu acho que a série mostra bem isso, a série consegue trabalhar bem isso. E o arco do Chopper, que são episódios 6, 7 e 8, eles conseguem também fechar bem a temporada, apresentando um novo membro muito interessante. O Chopper é uma coisa que eu tinha muito medo e ainda vou ter nas próximas temporadas, porque ele é um personagem que ele é inteiro de CGI, ele muda de tamanho, ele precisa de muito tempo de produção. Eu fico com medo dele ficar muito ruim em tela. Eu acho que eles acertaram muito bem, porque o One Piece, ele não quis fazer uma adaptação onde quer colocar mais realismo nas coisas de One Piece. Não, eles não têm medo de ser cafona em vários momentos. Eles não têm medo de colocar roupas bufantes que poderia incomodar. Mas pro Chopper é muito bom. Se num mundo muito real, muito mais realista, quiserem colocar One Piece, o Chopper seria um problema. Num mundo mais fora do padrão, isso acaba funcionando bem, e ele funciona muito bem, o flashback dele é muito bom, porque foi o que eu falei. Diferente da primeira temporada, a segunda, eles dão tempo pro Little Garden. Então você conhece o Dory e o Borg, você conhece eles, você entende quem eles são como gigante. O 6, 7 e 8, você entende quem é o Chopper, da onde ele veio, tem episódio inteiro de flashback, então isso é construído uma narrativa para você gostar dele. O Chopper tem um flashback melhor que qualquer personagem tem aqui ao longo da temporada. E falando em personagem, eu acho que os personagens aqui também evoluem muito. Tanto em questão de adaptação do mangá pra cá, como pra temporada. Porque eu vou dar um exemplo, que não é spoiler, mas o Sanji e o Zoro nesse arco do mangá, eles não tem muito o que fazer. Eles estão interessantes, eles são sempre os mais queridos, né? Junto com a Nami. Mas quando você pensa, eles não têm muito o que fazer nesse arco. Aqui deram mais estofo, que funcionou bem. Você vê o drama do Zoro com o Mihawk, você vê o Sanji já mencionando o seu passado, e mais do que isso, você já vê o Sanji, de forma interessante, sendo muito mais presente para uma união daquela equipe. E o Usopp também foi muito bem desenvolvido. Tudo que não conseguiram dar pra ele na primeira temporada, evoluíram aqui. Sem contar a Nami. A Nami também é uma cola muito importante, sempre foi do Chapéu de Palha. Ela é meio que o senso de razão, ela é a união da equipe, e eu gosto muito que deram pra ela ficar muito perto da Vivi. Isso faz com que a Vivi se sinta mais confortável ali. Eu acho que o grande problema de personagem aqui é o Luffy de modo geral. Eu gosto do ator, eu acho que ele tem todo o carisma necessário, você vê o Luffy nele, mas eu não gosto da adaptação que fizeram pra ele. Porque você vê que todo personagem, eles não estão igual ao um mangá. Porque você vê que todos eles, você consegue sentir uma evolução de uma adaptação que funcionou bem. Ele não tem um exagero. Já o Luffy tem um exagero demais, que você vê que até sai do que os outros estão fazendo, e isso me incomoda, porque isso me tira da série em vários momentos. Porque o Zoro, o Luffy, ele grita muito, ele mostra muito sua emoção no mangá e no anime, só que com uma adaptação você pode adaptar de uma forma onde às vezes parece que ele está em outra série, às vezes parece que ele não está conversando muito bem com os outros. Então esse é um problema. Eu acho que a ameaça final, como o Apple, não conseguiram trabalhar tão bem como outros personagens, apesar de eles conseguirem separar bem os episódios. Tem alguns arcos que são um pouco apressados e que talvez se eu não tivesse lido o mangá, assistido o anime também, eu talvez não tivesse tanta emoção, não a Labum, mas alguns pontos, o Mr. Tree, por exemplo, poderia sentir um pouco mais, eu acho que poderiam trabalhar um pouquinho melhor. Tem alguns momentos que são um pouco, parece baixa renda, eu sei que não é, mas parece, principalmente na roupa, a roupa tá igual, mas você sente que tem alguma coisa estranha, tira da série, porque parece muito falso, da mesma forma que é cenográfico, e o Luffy é o protagonista, e o protagonista me incomoda. Esses são alguns problemas que eu vejo como um todo nessa série, mas como adaptação, eu sabendo a dificuldade que é adaptar um One Piece, eu acho que eles fizeram muito bem. Conseguiram adaptar muito bem, colocar boas referências, e como eu falei, como adaptação, eu achei ela excelente. Como série, eu achei ela ótima.
com muitos problemas, mas ótima. Concluindo, a segunda temporada de One Piece, ela é ótima pra mim, ela é excelente. Enquanto a primeira temporada é só de mediano pra baixo, a segunda eles acertaram em cheio, apesar de eu ainda ter muitas ressalvas. E por isso que eu fecho a segunda temporada live action de One Piece com uma nota 8 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada live action de One Piece? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.